Alerta na saúde, subiu para 25 o número de mortes por gripe A em Santa Catarina. O último relatório aponta que já são mais de 140 casos confirmados de influenza em Santa Catarina. Reforço no efetivo, cerca de 700 policiais devem ser nomeados pelo governo do estado no início do próximo mês. Acompanhamento do clima, a empresa alemã da Fabricarina. O equipamento deve começar a operar em maio do ano que vem. Lei da aprendizagem. Em Santa Catarina, mais de 56 mil empresas deveriam contratar aprendizes, mas menos de 18 mil cumprem as normas. Com isso, somente 38% dos jovens aptos para essas funções foram contratados no estado. E ainda no futebol, Joinville vence o Comercial do Mato Grosso do Sul e se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. O Band Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Aproximadamente 700 policiais devem ser nomeados pelo governo catarinense no início do próximo mês. Também serão chamados os aprovados nos cargos para a Polícia Civil e no IGP. O edital com a lista dos nomeados foi publicado nesta quarta-feira. O curso de formação começa no dia 1º de junho. No total, são 711 soldados, sendo que 658 entram pelas vagas disponibilizadas no edital do concurso. Outros 53 ingressam na condição sob júdice, casos em que uma liminar na Justiça garante a participação na formação. A lista da convocação está disponível no site da Polícia Militar do Estado. Os soldados serão alocados em 7 cidades catarinenses para a realização do curso e depois distribuídos nas cidades próximas. Já os atos de convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias serão publicados no Diário Oficial do Estado do dia 1º de junho. Serão 420 agentes da Civil e 150 auxiliares criminalísticos. Foi iniciada em Florianópolis uma pesquisa para avaliar o tráfego de veículos que rodam no entorno do local onde será instalado o futuro anel viário. Cerca de 18 profissionais são responsáveis pela contagem dos veículos em 3 pontos estratégicos da cidade. Hoje, a concentração do grupo foi próximo à Avenida Deputado Antônio do Vieira, no bairro Pantanal. Com uma prancheta e um aparelho que ajuda na contagem, eles registram cada moto, carro, ônibus e caminhão que passam pelo trecho, além de acompanhar a movimentação de ciclistas e de pedestres. Esse trabalho está sendo feito em momentos em 3 pontos. São os pontos mais críticos, apontado no dimensionamento do sistema de transporte. O secretário de Obras de Florianópolis explica que essas anotações devem servir de base para a construção do anel viário da capital, que vai priorizar o transporte público e a circulação de ciclistas e pedestres. Porque nós temos que ter uma avaliação e estabelecer os prazos, os tempos para os semáforos. Então, esses pontos foram escolhidos para dimensionar corretamente, porque esses são pontos de gargalo do sistema. O anel viário de Florianópolis vai ter 17 quilômetros de extensão e vai fazer todo o contorno da região central da cidade. Ele deve passar pelo terminal de integração de ônibus do centro, pela Avenida Beira-Mar Norte e pelos bairros Trindade, Pantanal, Saco dos Limões e Prainha. A expectativa é que o anel viário fique pronto em 3 anos. Uma empresa alemã vai fabricar o radar meteorológico do oeste de Santa Catarina. O equipamento deve começar a operar em maio do ano que vem. O anúncio foi feito pela Defesa Civil. A empresa alemã ganhou o processo licitatório para construir o radar meteorológico de Chapecó, no oeste catarinense. O valor da proposta é de pouco mais de 10 milhões de reais. O radar deve ser construído na Alemanha e trazido em peças para o estado para ser montado em Chapecó. O equipamento deve conseguir prever fenômenos climáticos em 138 municípios do oeste, incluindo Xanxerê, cidade que foi atingida por um tornado no ano passado. Atualmente, o único radar no estado está localizado no município de Lontras, no Vale do Itajaí, e cobre 77% do estado, ou seja, 191 cidades, deixando o oeste descoberto. Segundo a Defesa Civil, apesar de a empresa ter vencido o processo licitatório, o resultado definitivo da licitação deve ser publicado na próxima semana no Diário Oficial do Estado.
Ainda não foi definida a empresa que construirá a base de sustentação do radar, uma torre de cerca de 15 metros. Para esta etapa, a licitação poderá ser aberta na próxima semana. Quando os 2 radares estiverem em funcionamento, a maior parte do estado estará coberta, ficando pendente somente a região sul, onde já se estuda a implantação de um terceiro radar, que pode ser móvel. E a seguir, gripe A no estado. Hoje, mais 3 mortes foram confirmadas. Com a chegada do frio, aumentaram as filas nos prontos-socorros. Band Cidade. Oferecimento. Pensou em implantes dentários? Pensou Cipo. Queires. Promoção Top 3. Compre e concorra a 3 carros. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica confirmou mais 3 mortes no estado pelo vírus influenza. Os dados estão no último boletim divulgado na tarde de hoje. Até agora, Santa Catarina registrou 58 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 26 foram por influenza, sendo 19 pelo tipo influenza A, H1N1, 6 pelo vírus influenza A, aguardando subtipagem, e 1 pelo vírus influenza B. Até esta quinta-feira, foram notificados 878 casos de síndrome respiratória aguda grave no estado. Destes, 140 por influenza, sendo 101 pelo vírus influenza A, H1N1, 37 pelo vírus influenza A, aguardando subtipagem para identificar se o vírus é do tipo H1N1 ou H3N2, e 2 pelo vírus influenza B. O número de casos notificados de influenza em Santa Catarina, se comparado ao relatório da semana passada, subiu de 132 para 140. Blumenau continua sendo a cidade com o maior número de notificações por influenza. O município também lidera o número de mortes, 5 no total, seguido por Araranguá, no sul do estado, com 4. O maior número de casos confirmados por influenza foi em indivíduos acima dos 40 anos de idade. A vacinação contra a gripe vai até o dia 20 de maio. A meta deste ano é imunizar 80% do público-alvo. Fazem parte do grupo prioritário crianças com 6 meses até 5 anos, adultos maiores de 60 anos, gestantes, mulheres que tenham feito parto recentemente, trabalhadores da saúde, povos indígenas e portadores de doenças crônicas, como asma e diabetes. Vale ficar atento aos sintomas da gripe, como febre alta, tosse seca, fortes dores de cabeça e de garganta e muita dificuldade para respirar. O tratamento deve ser iniciado assim que forem identificados os sintomas para evitar complicações. Sexta-feira de instabilidade em todas as regiões do estado. Na Serra, o sol pode aparecer entre nuvens, mas há chance de chuva à noite. A máxima não passa dos 14 graus. No litoral norte e na Grande Florianópolis, máximas entre 23 e 24. E há chance de pancadas isoladas de chuva ao amanhecer e no início da noite. No sul do estado, sexta-feira instável e máxima de 20 graus. No Vale do Itajaí e no oeste, o sol aparece entre nuvens, mas não se descarta a possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Máximas de 18 e 20 graus. Os cuidados com as baixas temperaturas. Com a chegada do frio, aumentam as filas nos prontos-socorros. As doenças respiratórias representam praticamente metade dos atendimentos. Para enfrentar as madrugadas geladas, muita disposição. Tem que viver agasalhada, né? E junto com o casaco, o gorro, o cachecol, a luva, um outro adereço, o lenço. Sai com um paninho na mão. Por quê? Porque daí o nariz fica escorrendo, aí eu já fico com um paninho. É que o frio nunca vem sozinho. Junto com ele, um vocabulário inteiro de doenças típicas do inverno. Rinite, tudo que é com it aparece no frio. Tem a bronquite, a sinusite e ainda a gripe, o resfriado, as infecções de garganta e ouvido, a asma. Todas essas doenças pioram no inverno porque o vento frio que entra pelo nariz e garganta faz com que a reação do organismo à invasão de vírus e bactérias fique mais lenta. E a sala mais frequentada é essa aqui, a da nebulização, para onde são encaminhados os pacientes com alguma doença respiratória. Num dia como este de hoje, eles respondem por mais da metade de todos os casos que chegam ao pronto-socorro. Garganta seca, espirrando, dor de cabeça. Falei, bom, hoje eu preciso ir ao hospital, senão eu não vou conseguir trabalhar. E tudo piora quando o céu tá assim, ó, há vários dias seguidos, sem nenhuma nuvem. Sinal de ar seco e poluição. O maior risco são as pulmonares.
bronquite, asma, porque isso pode levar a grande falta de ar, a pessoa ficar internada vários dias, isso pode levar a repercussão no coração, são coisas que podem evoluir para quadros mais graves. Dá para evitar. A dica é beber muita água, hidratar as vias aéreas com soro fisiológico, manter uma toalha úmida no quarto nos dias mais secos, além de deixar os ambientes limpos e arejados. Carol, que mantém em casa um arsenal de medicamentos para as crises, sabe que não pode descuidar. Tomando muita água, comendo bem, o corpo está mais forte, então é mais difícil a alergia te pegar. E a seguir tem futebol. O Joinville é mais um catarinense classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. E a seleção brasileira de karatê se prepara em Florianópolis, de olho no Pan-Americano do Rio de Janeiro. Futebol, o Joinville venceu o Comercial do Mato Grosso do Sul e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Jack entrou decidido a mostrar que não estava abatido pela derrota no Catarinense. Teve bola na trave do Adriano logo no começo. Teve Pereira na cara do gol. Até que veio o pênalti de Rodolfo em cima do Adriano aos 45 do primeiro tempo. O capitão Bruno Aguiar foi para a bola e bateu para fora. Mesmo assim, o Comercial não criava nada. Então, no segundo tempo, o Jack continuou chegando com Adriano de cabeça e por baixo também. Mas o gol da classificação veio dos pés de um lateral. Edson Ratinho foi levando e bateu firme para fazer 1-0 e levar o Joinville para a próxima fase. Estava sendo cobrado ali, estava sendo zoado pelos companheiros. Mas a gente sabe da capacidade de cada um aqui. O comportamento dos jogadores hoje foi um comportamento de uma equipe que assimilou bem o golpe e tá louca para que esse jogo de domingo chegue. Vamos fazer uma boa preparação agora, descansar, nos alimentarmos bem. Não só de futebol vive o clube. Pensando nisso, o Figueirense decidiu promover ações sociais. Uma delas é a distribuição de livros para crianças. No momento em que o futebol acontece só dentro do CT, nos treinamentos e só nos bastidores, com a chegada de novos reforços, para movimentar um pouco mais o clube, a diretoria alvinegra pensa em ações sociais. Assim nasceu o Furacão do Bem, a marca que vai conduzir todos os projetos voltados à cidadania dentro do Figueira. O primeiro projeto vai ser o seguinte: com parte dos recursos da venda do jogador Cleiton ao Atlético Mineiro, o Figueira comprou livros para distribuir para quem tem pouco acesso a esse tipo de material. Serão 20 caixas livro assim, recheadas, que serão distribuídas entre escolas públicas de comunidades carentes aqui da Grande Florianópolis. O escolhido para ser embaixador do projeto foi o ídolo Genilson. E agora ele disse que está preparado para fazer gols fora de campo. Eu acho que a educação ela tem que ser preservada. E o Figueirense hoje está lançando esse projeto e eu estou tendo a oportunidade de poder representar o Figueirense hoje como embaixador desse projeto, e não só do projeto, mas como da parte social também a partir de hoje. Então eu fico feliz e eu acho que nós estamos no caminho certo. E o projeto social apareceu num momento delicado. França, volante de 25 anos, que foi abraçado pelo clube para que tentasse uma recuperação em relação a problemas de comportamento, acabou novamente se envolvendo em confusão e foi excluído do Figueirense. Fiquei decepcionado, e até comigo mesmo, né, por não ter tido a competência suficiente para poder ter resolvido esse problema do França. Mas infelizmente as coisas também têm limite, eu tenho que pensar no clube, eu sempre digo, eu não posso enxergar a árvore, eu tenho que enxergar a floresta. Então eu tenho que pensar no Figueirense como um todo. O Avaí continua em busca de reforços. Além de um novo atacante, o clube também trouxe um preparador físico experiente. Experiência é a palavra que resume as duas contratações apresentadas pelo Avaí ontem. Primeiro, na parte de preparação física, Alexandre Irineu Carvalho, de 41 anos, é o novo preparador do Leão. Ele já trabalhou em 27 clubes durante a carreira, estava no futebol árabe e veio para o time Azurra a convite de Silas, que já trabalhou com Alexandre em outras oportunidades. A gente sempre fez boas parcerias, além do bom relacionamento profissional. Nós temos uma afinidade, ele, o Paulo, então isso tudo contribui para o desenvolvimento do trabalho. E a experiência dentro de campo fica por conta de Tatá, atacante de 29 anos que estava no São Bernardo.
No Brasil, teve boas passagens por clubes paulistas. Fora do país, foi bem nos Emirados Árabes e no México. O tempo de futebol fez Tatá também se adaptar ao meio-campo e jogar como centroavante. Mas ele gosta mesmo de atuar como ponta. A principal característica é a velocidade, eu tenho um bom arremate, finalizo bem, tenho facilidade de chegar dentro da área quando jogo mais como segundo ou terceiro atacante ali, ou homem de meio, eu tenho essa facilidade de chegar muito dentro da área. Os melhores atletas de karatê do Brasil estão treinando em Florianópolis. Eles se preparam para o Pan-Americano que acontece no Rio de Janeiro. Uma oportunidade daquelas, treinar com os melhores karatecas do país. E tudo isso a menos de um mês do Campeonato Pan-Americano de Karatê, que acontece no Rio de Janeiro. É isso que reúne esses atletas da Seleção Brasileira de Karatê em Florianópolis. Além da troca de experiências, o tempo juntos e os treinos em alto nível motivam ainda mais os karatecas na busca pelo ouro. Uma coisa é você conseguir efetuar seus golpes e desenvolver seus golpes com alguém que está acostumado com você. Outra coisa é a gente encontrar gente de nível e todo mundo tentar trocar e todo mundo tentar se ajustar junto. Eu acho que é super importante você estar em contato com os melhores e com as pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Como a Confederação Brasileira de Karatê não tem um calendário de treinamentos para os atletas da seleção, eles mesmos se organizam e se encontram para treinar juntos. Às vezes, antes dos eventos, a confederação promove algum encontro dos atletas, só que o que acontece? Os atletas ainda sentem, e eu também sinto muita necessidade de estar treinando com outros bons atletas, que às vezes é muito separado, e o que acontece é que a gente acaba marcando isso extra-confederação, para que a gente consiga trocar essas experiências e ter mais contato aí um com o outro, para que a gente se prepare melhor para o campeonato, tanto pan-americano e mundial. Para ter a chance de treinar com a nata do karatê brasileiro e aprender com o bicampeão mundial Douglas Brose, vale tudo, até atravessar o país e encarar um frio de 5 graus. Esse foi o desafio do baiano Milton, campeão pan-americano com a seleção em 2014. Ele encarou todas essas adversidades para voltar ao topo do pódio. O Douglas sempre vem com coisa nova, parece que ele dorme pensando em treinamento, entendeu? E sempre coisas que só faz a gente crescer. Mas entre o treinamento e o frio, ele já elegeu o adversário mais complicado. Com certeza o frio, com certeza o frio. E a seguir a expectativa do comércio para o Dia das Mães, a queda nas vendas pode chegar a 10%. E ainda a inclusão social, a audiência pública na capital debateu a importância da aprendizagem profissional. Cidade. Oferecimento. Pensou em implantes dentários? Pensou Cipo. Queires. Promoção Top 3. Compre e concorra a 3 carros. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, ficando atrás apenas do Natal. Mas esse ano em Santa Catarina as vendas prometem ser menores do que as do ano passado. Quando se fala em compras, vem aquela dúvida: pagar à vista ou parcelar? Parcelar, né? Fácil? É mais fácil, mais prático. Eu acho que eu vou parcelar. Preferi parcelar a compra. E as compras a prazo devem ser a opção bastante utilizada pelos consumidores aqui de Lages, segundo uma pesquisa da FEComércio, o que vai na contramão do restante do estado, onde a maioria dos consumidores deve comprar o presente para a mamãe à vista. E mesmo sendo a melhor data para o comércio depois do Natal, as mães devem sentir uma diferença no presente desse ano. É que, segundo a mesma pesquisa, o consumidor catarinense deve gastar em média R$ 159 na compra. Isso representa um recuo de 9,6% em relação ao ano passado. Para este economista, a insegurança financeira ainda é grande. Isso é resultado do atual quadro econômico que o país atravessa. Essa queda na renda, o nível de desemprego, a baixa procura hoje por novos empregos, faz com que as pessoas também tenham que se adequar a uma nova realidade, fazendo com que o comércio também seja restrito ou venha a diminuir. E para atrair o consumidor, a palavra criatividade terá que ser colocada em prática pelos lojistas. Uma das apostas são as floriculturas. Nesta aqui, por exemplo,
A expectativa é vender tudo até domingo. Eu acredito, como nos anos anteriores, vai ser uma data muito boa, porque Dia das Mães é a data mais forte em matéria de venda de flores. E apesar da pesquisa, o comércio ainda mantém otimista e aposta no preço e no prazo para vender mais. O movimento começou já durante essa semana, no decorrer dessa semana, mas hoje deu um movimento bem legal e a gente está esperando uma venda bem boa agora para o Dia das Mães. Para muitos consumidores, o Dia das Mães não pode passar em branco. A prazo ou à vista, não importa. O importante mesmo é que as mamães não sejam esquecidas. Mas o Dia das Mães é um dia especial e tem que ter uma lembrancinha, né? Diferente de uma oportunidade de emprego, muitos jovens que ainda não conhecem o mercado de trabalho estão em busca de profissionalização. É isso que propõe a Lei da Aprendizagem, ainda pouco difundida aqui no estado. O assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa na capital. A contratação de menores aprendizes é lei. Desde 2000, empresas de médio e grande porte têm que abrir oportunidades de formação que podem ir de 5% a 15%, de acordo com o número total de profissionais já existentes. Mas a realidade está abaixo do esperado. Em Santa Catarina, mais de 56 mil empresas deveriam contratar aprendizes, mas apenas 17.300 seguem a lei. Resultado, só 38% dos quase 53 mil jovens aptos para estas funções estão empregados no estado. A auditora fiscal do Ministério do Trabalho e chefe de Saúde e Segurança do Trabalhador em Santa Catarina lembra que a lei da aprendizagem é positiva para quem contrata e que muitos jovens acabam formando carreira dentro da empresa em que começaram. Esse aprendiz, para ela, é excelente. Hoje o empresariado reclama muito da qualificação da mão de obra. Poucos qualificados para ocuparem os postos de trabalho. A melhor forma também de conseguir bons qualificados é através da aprendizagem. Então a empresa, ela vai conformar aquele trabalhador de acordo com o seu segmento. E esses jovens, eles entram com muita vontade. Já o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado avalia que a aprendizagem é uma alternativa para combater o trabalho infantil. Em todo o país, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão em situação irregular. Aqui no estado, hoje, existem 60 procedimentos, 13 ações judiciais e 21 termos de ajuste de conduta referentes ao trabalho antes dos 18 anos de idade ou aprendizagem. A situação para ser enfrentada precisa de um trabalho não só repressivo de fiscalização, precisa de um trabalho pedagógico também, e não só o pedagógico dizer que está errado, mas mostrar uma solução para o problema. Jefferson tem 16 anos e começou a faculdade de Engenharia de Produção. Ele também faz o curso de Eletrônica e Manutenção Industrial no Senai, onde ficou sabendo de vagas para aprendizes e conseguiu sua primeira oportunidade profissional há 2 meses. Cheio de expectativas, ele pretende agarrar a chance e seguir em frente. O curso que eu faço é basicamente voltado à minha área que eu estou no trabalho. E é uma área que eu gosto, já conheço faz um tempo e está sendo bem interessante. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã.